E hoje eu tenho o prazer de conversar de forma virtual com ele, doutor Maurício Vitor, nosso especialista no assunto, aquele que ajuda a tirar dúvidas de diversos consumidores. E hoje não será diferente, doutor. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. E já começo a nossa conversa trazendo uma dúvida, inclusive, de um telespectador, né? Um telespectador que mandou mensagem para a gente falando o seguinte: como agir quando um estabelecimento comercial, um açougue, anuncia um produto, mas na verdade está vendendo um outro produto, né? Acontece, por exemplo, de alguns açougues, esses que não têm uma credibilidade, né? Quem não trabalha de forma honesta, anunciar colchão duro como se fosse uma picanha, por exemplo. Então, como agir nesse momento, doutor? Como agir quando se deparar com o anúncio de um produto, mas na verdade trata-se de outro produto? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos queridos amigos telespectadores. Pois bem, é uma situação realmente nada incomum, né, Pierre? Pois, lamentavelmente, há peças de carne, né, que se assemelham bastante. Então, às vezes, você vai comprar um determinado produto e, não havendo boa fé daquele que está vendendo, você só vai descobrir que comprou outro quando for degustar, por conta de sabor, consistência. E esse exemplo que você citou é clássico, né? A peça de picanha é uma peça nobre no boi, né? na carne. É uma peça que tem inclusive um valor agregado maior. E muitos optam por, em efetuar a venda, não esclarecendo qual é a parte do produto que está vendendo. Você citou aí o colchão duro porque é uma peça que vem junto, né, à picanha. A picanha, ela tem um tamanho ali, costumam dizer, né, até a terceira veia da carne, e depois é o colchão duro, mas é muito parecido, inclusive bastante saborosa, mas não com a mesma consistência. E aí o consumidor compra, leva para casa e se vê enganado ao experimentar aquele produto. Pois bem, o que fazer, né? Fui lá, comprei uma carne moída de primeira e veio uma de segunda, comprei picanha, veio o colchão duro. E qual é a minha proteção? Aí, nesse caso, nós temos algumas situações que podem ensejar uma punição àqueles que não atuam no mercado de consumo com a devida regularidade e com a devida honestidade. Vamos ressaltar que isso não é o caso da maioria dos estabelecimentos, né? Mas quando você encontrar um estabelecimento que assim haja, você pode e deve procurar o Ministério da Agricultura em sua cidade, Secretaria de Saúde para estabelecer a fiscalização sanitária e o PROCON. No PROCON você vai tratar exatamente do prejuízo que você sofreu, porque ao comprar um produto com um custo agregado maior e na verdade lhe ser entregue com um custo agregado menor, você tem uma diferença de preço aplicável aí que você precisa ser ressarcido. Afora eventual outro tipo de dano, né? Você foi comprar uma carne para servir, por exemplo, a um determinado número de pessoas e você passa um vexame ao entregar um produto diferente. Então, ainda aí, você teria a hipótese, Pierre, de uma ação judicial com outra repercussão. Já é uma repercussão extra patrimonial, é um dano moral a quem eventualmente teve que se submeter a uma vergonha, por exemplo, ao servir a amigos, a eventuais colegas de empresa, a esse tipo de situação. Daí merece já um outro tratamento um pouquinho mais já grave, que é através do Poder Judiciário.
Doutor, essa dúvida, ela surgiu de um telespectador e ela foi bem específica, se referindo, é claro, a essa situação envolvendo uma venda de uma carne. Mas a gente pode aplicar essa linha de raciocínio também para produtos? A gente sabe que a falsificação hoje em dia está bem... Ah, ele não está me escutando, né? Doutor Maurício Vitor não está me ouvindo, então, nesse momento, a gente está tentando, então, solucionar aqui essa situação e a dúvida que eu estou me referindo ao doutor, né, e a gente está tentando resolver a nossa comunicação com o doutor Maurício Vitor, é exatamente assim, se essa linha de raciocínio, ela se aplica também a produtos. A gente sabe que a falsificação, ela vem crescendo muito nos últimos anos, a gente sabe que produtos como tênis, por exemplo, são vendidos como se fossem originais e quando você vai ver são produtos falsificados. A gente sabe que fones de ouvidos, vários produtos, até mesmo smartphones hoje em dia são negociados como se fossem originais e, na verdade, quando você vai lá e você começa a manusear o produto, você percebe que são falsificados. Às vezes você tem até dificuldade e nem percebe, né? Você só descobre que são produtos falsificados lá na frente porque precisou de algum tipo de assistência, alguma coisa do gênero. Então, doutor, eu perguntava exatamente se essa linha de raciocínio envolvendo essa comercialização de uma carne, por exemplo, também se aplica a produtos falsificados. A gente sabe que a falsificação cresceu muito nos últimos anos, ela está muito próxima do similar, mas ainda são produtos falsificados. Também se aplica a um objeto, a um produto falsificado, essa linha de raciocínio de procurar o estabelecimento, tentar resolver esse problema, procurar também o auxílio através do PROCON, de um advogado especialista no caso? Certamente, Pierre. Como você cita, é muito comum hoje, até pela facilidade de produção de algum dos produtos, né? A indústria muito avançada, impressoras 3D, isso traz aí uma facilidade para quem quer burlar o mercado de consumo, né? E não raro hoje você vai, né, comprar, como você cita, um tênis, um fone de ouvido, e ao você utilizar, você percebe que aquilo não tem a qualidade que se esperava dele. É importante dizer que quando você compra num determinado estabelecimento, é mais fácil você ir até lá, fazer a queixa, e se o estabelecimento for sério, porque às vezes ele também é enganado na compra daquele produto, ele irá te devolver o dinheiro ou trocar por um outro produto da sua preferência, e ele também vai acionar esse fornecedor que trouxe a ele um produto indevido para se ressarcir do eventual prejuízo. Então, você, consumidor, tem essa opção nesse caso. No caso que você compra pela internet, e é muito comum hoje, né, Pierre, a gente fazer aquisição pela internet e você vê a foto, dá a impressão de ser um produto original, de ser um produto, às vezes, robusto, né, um produto de qualidade, e você recebe em casa algo que não corresponde. Nesses casos, temos reiterado aqui que o consumidor tem até 7 dias para arrepender-se daquela compra. Independe, Pierre, de qualquer satisfação. Você olhou, aquilo não é exatamente o que você queria, até não necessariamente na questão da falsificação, mas especialmente nesses casos, você pode simplesmente devolver o produto ao fornecedor, ao comerciante que vendeu e receber o seu dinheiro de volta. Nos casos em que você foi na loja física e não obteve sucesso em convencer aquele comerciante que aquele produto não é o que você gostaria de ter comprado por algum problema claro do produto, aí novamente você tem que percorrer aqueles caminhos de PROCON, reclameaqui.com.br, o consumidor.gov.br e muitas das vezes até, porque às vezes o produto é de um valor maior, né? Você comprou um liquidificador, um aspirador de pó, uma geladeira que não corresponde com aquilo que você esperava, veio com defeito, né? Que aquela marca que você comprou não deveria ter vindo e ainda assim não houve o atendimento integral, a tua satisfação, você procura o juizado especial, inclusive nas causas até 20 salários mínimos, prescinde, ou seja, não precisa do acompanhamento de um profissional advogado. Embora a gente
costume orientar os consumidores, sempre procurar pelo menos pela opinião de um profissional habilitado, porque cada profissional no seu setor tem condição de acrescentar em algum problema que você esteja vivendo. E neste caso específico, o advogado, pela formação que tem, pode lhe orientar até para você ir sozinho fazer uma reclamação desse gênero no juizado especial. Mas você consultou, pagou a sua consulta e foi melhor preparado para ir lá fazer a sua queixa, a sua reclamação e ver o seu prejuízo ressarcido, quando for apenas material, e quando for extra patrimonial, ter a orientação devida de como proceder para buscar ali os danos morais de uma aquisição frustrada desse gênero, Pierre. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer tê-lo aqui esclarecendo dúvidas de telespectadores. E a gente sempre reforça, né, a importância do telespectador participar, a importância de quem está em casa contribuir, até porque esse é um quadro feito para ele, é um quadro feito para tirar as dúvidas da população que acompanha o BDL. Então, muito obrigado pela participação e até semana que vem tirando mais dúvidas, esclarecendo mais questionamentos do público de casa. Um abração, doutor. Um abraço, Pierre, um abraço à equipe, um abraço aos nossos telespectadores, reforçando mesmo, Pierre. Muito importante a participação do nosso telespectador consumidor, porque as dúvidas de muitas das vezes, elas se dão para muitos outros consumidores. E a gente, tendo a oportunidade de diminuir ou sanar essas dúvidas, a gente melhora também, a partir daqui do BDL, o mercado de consumo. Exatamente, o doutor que hoje participou de forma virtual, né?